Fala galera, beleza? Mais uma vez aqui é Thiago Garcia falando com vocês sobre mobilidade elétrica. E dessa vez eu quero trazer uma discussão bem interessante, até algumas observações, né? Com experiências de colegas meus, pessoas que reportaram para mim alguns ocorridos, inclusive com dúvidas, resgates que eu precisei fazer e até mesmo eventualidades que eu acabei chegando a acontecer, mas eu vou explicar como agir em cada situação, tá bom? Eu estou falando sobre zerar a bateria do carro elétrico. O que acontece exatamente? Mas antes de mais nada, vou pedir mais uma vez para vocês aquela curtida bacana, compartilhada, seus comentários são bem importantes para mim também, até para saber se o conteúdo está sendo interessante para vocês, para receber sugestões. E lógico, se você caiu aqui por uma graça de Deus e não está inscrito ainda, se inscreve e ativa o bendito sino de notificações para você saber quando tiver vídeos novos no canal, tá bom? Então vamos para o que interessa. O que acontece quando a bateria de alta tensão, a bateria grandona do carro elétrico, né, a bateria que o pessoal não tem exatamente certeza como que ela funciona, por isso que existe tanta dúvida, tantos mitos sobre o uso dela em si, tá? Vamos lá. Primeira coisa que você tem que saber, que a bateria ela é formada por diversas células, tá? Essa célula pode ser em forma de folha, pode ser em forma de pilha, pode ser em forma prismática, mas a questão é que são pilhas, né? Cada uma ali com digamos, sua tensão, todas têm que estar muito próximo de uma da outra, tem uma certa tolerância de diferença entre elas, tá? E ok. A questão é que conforme você vai diminuindo a energia acumulada na sua bateria, ou seja, vai usando, o carro vai consumindo energia, essa tensão vai baixando, até chegar no nível que o carro, dentro do seu sistema de gerenciamento, ou mais direto o BMS, tá? Ele entende que se você baixar demais aquilo, não vai ser legal para aquelas células. Vai poder gerar algum dano a elas ou acelerar demais essa degradação, né? E não vai dar bom, tá? Ah, vai acabar com a bateria do meu carro, vou ter que jogar no lixo logo de imediato. Não, não é isso. A única coisa que vai acontecer é que a sua degradação natural vai acabar sendo acelerada, tá? Isso é o que acontece com a célula da bateria, tá? Todavia, entretanto, porém, existem outros fatores relevantes no funcionamento do carro. Um deles é o próprio BMS. Então você tem carros e carros. Cada um trabalha de uma forma diferente, cada um tem uma lógica diferente, cada um protege a sua bateria de alta tensão de uma forma diferente, tá? Por exemplo, o meu querido Chapolin Colorado Jaque EV40. Entre outros carros da Jaque, inclusive, trabalham semelhantes, tá? Eles não mostram para você todo o nível da bateria. Chegou abaixo de 10%, ele apaga a informação, ele fica lá tracejadinho, não mostra nem sequer mais a autonomia do carro e ele manda você parar o carro o quanto antes para poder carregá-lo. Essa é uma forma de proteger a bateria, tá? Outros carros já têm um nível um pouco mais baixo, um pouco mais aceitável e tantos outros permitem inclusive você chegar até o 0% da autonomia. Ah, quer dizer que então ele aceita zerar completamente a bateria? Não, não é isso. Quer dizer que o BMS dele foi programado a mostrar uma faixa de, digamos, de margem de energia da bateria
menor do que realmente ela tem. Então, existe esse espaço de proteção que o carro ele vai entender que ele não vai trabalhar ali. Então, digamos que essa é a bateria total. O carro vai trabalhar aqui dentro dessa faixa. Quando ele chegar aqui, é o zero nominal, ou seja, o zero de operação do veículo, tá? Então, ele não vai estar totalmente zerado. Então, tem carros que deixam uma reserva muito maior, exatamente para que, na sua percepção como usuário, você consiga chegar ao zero que o painel do carro mostra, tá? Não são todos assim. Alguns outros carros permitem chegar muito mais próximo do zero da bateria, e aí vem o problema de chegar ao zero. Então, como eu já disse em outros vídeos, né, a célula de bateria, né, a bateria do carro elétrico, ele trabalha muito melhor na faixa entre os 30% a 80%, nem muito baixo, nem muito alto, que é o que considera-se mais saudável para a célula, essa faixa de operação, tá? Então, os extremos, entende-se que é exatamente o contrário. Não é a faixa mais saudável para trabalhar, porque você tem uma alteração na química, uma forma de trabalho diferente, dependendo se você tiver muito alto, calor excessivo para a célula quando ela está carregada também não é muito legal, acaba aumentando um pouco a degradação dela, acelerando, e a mesma coisa embaixo, quando ela está embaixo. Então, o que pode acontecer quando você zera a bateria do seu carro elétrico? A primeira coisa que pode acontecer é você também zerar a sua bateria 12 volts, a sua bateria auxiliar. Ué, e daí? Qual que é o problema? Bem, o problema é que todo o sistema do carro depende da bateria auxiliar para funcionar, inclusive o freio de estacionamento, tá? Então, o que pode acontecer é que, por exemplo, já aconteceu isso comigo quando eu fui ajudar uma pessoa que zerou a bateria, inclusive a bateria de 12 volts, e aí chegou o guincho e eu não conseguia soltar o freio de estacionamento porque a bateria 12 volts estava zerada. Tá? Então, assim, a primeira coisa que vai acontecer é que a sua bateria 12 volts também não vai ter de onde tirar energia para se recarregar se ela tiver zerado, e até mesmo pode acontecer a drenagem dela em si, tá? Não é legal. Outra coisa que vai acontecer, dependendo do carro, inclusive eu já vi isso acontecer em alguns carros, que é a bateria, ela se fecha, ela se trava para receber uma potência de energia muito alta quando ela está extremamente baixa, tá? Porque, como eu disse, os extremos não são legais, muda-se a química da bateria, dela trabalhar, e se você trouxer uma potência muito alta, vai aumentar o calor e vai poder prejudicá-la. Nesse caso, você, em teoria, provavelmente vai zerar uma bateria onde? Na estrada. E os carregadores na estrada, em geral, são quais? Os carregadores rápidos, de corrente contínua, certo? De alta potência, né? Vai acontecer que você vai plugar o seu carro com um nível muito baixo de bateria e vai dar um erro nele dizendo que não vai ser possível liberar o carregamento. Ah, Thiago, mas já zerou a bateria com você? Alguma vez você já ficou na mão com um carro elétrico? Para ser bem sincero, uma única vez. Eu já cheguei muito próximo, algumas vezes, mas uma única vez aconteceu isso comigo sim. Eu estava com um Jaque EV20, estava testando ele, fiquei alguns dias com ele, e zerou a bateria. Mas zerou na calçada do posto de combustível que eu ia fazer o carregamento. Inclusive eu decidi, olha, pensei, ou eu vou para a direita para ir para casa e depois carrego, ou eu vou para a esquerda e vou para o posto carregar. Graças a Deus eu virei à esquerda, que foi exatamente a volta necessária no quarteirão que eu precisava,
e aí eu consegui empurrar o carro até a vaga de carregamento e iniciou a carga. Nesse caso, eu não tive problemas de iniciar o carregamento, talvez porque, como eu disse, o carro tem aquela faixa que ele desliga antes, né? E também porque era um carregador de 7 kW, né? Então, não era um carregador de corrente contínua que talvez poderia dar algum problema nesse caso. Mas já tive casos de colegas meus que, como eu falei, zerou a bateria de 12 volts, não conseguia nem tirar o carro do lugar, e quando eu levei até o carregador de corrente contínua, ele não liberava a carga. Quando a gente lia a leitura, ele passava muito, muito pouco. Só que como eu não tinha essa experiência, eu não sabia exatamente o que estava acontecendo, eu achei que tinha dado um problema e aí levou o carro no dia seguinte para a concessionária. Teve uma outra experiência que eu recebi, inclusive, de um funcionário da BYD, onde a pessoa foi carregar um Dolphin, ele estava com menos de 6% num carregador de corrente contínua e não liberava a carga. Não liberava, ficava dando erro. Nesse caso, ele esperou um pouco, talvez diminuiu a temperatura da bateria também, e quando diminuiu essa temperatura da bateria, ele conseguiu iniciar a carga. Então, foi realmente um sistema de proteção do carro para que não trouxesse uma degradação mais acentuada na célula de bateria do veículo. E aí, o que eu faço? Eu preciso carregar meu carro, mas o carro não deixa carregar. Nesses casos, é indicado vocês terem sempre um carregador de emergência com você. Por quê? Vai acontecer que a bateria ela vai permitir o carregamento em potências menores, tá? Então você vai numa tomadinha ali de 20 amperes, de 32 amperes, dá uma regulada no seu carregador portátil, se ele permitir, para você baixar a corrente de entrada dele. E ali você dá uma carga tranquilo, entendeu? Pelo menos para subir um pouco ao nível da sua bateria, para você carregar que seja um pouquinho lá, passar dos 10% dela, para aí sim você iniciar a carga no carregador de corrente contínua, tá? Então, isso evitaria problemas na sua bateria, problemas no seu BMS, gerando erro para ele e inclusive permitindo que você carregue e vá embora tranquilamente. Mas o manual do fabricante indica zerar a bateria uma vez por mês. E aí, faço ou não faço? Vamos lá. Se o manual indica, é porque existe um motivo. E o motivo dele em geral, isso acontece mais em veículos com a bateria de ferro fosfato, LFP, tá? É mais simples ou é mais provável que você tenha uma perda de referência do BMS do que seria o 100% da bateria. Se você ficar sempre dando aquela carga parcial, chegando até 80%, 90%, ele vai entender que aquilo é o 100% dele. Então tá viciando a bateria? Não, não é viciar a bateria. Nesse caso, a gente está falando que o BMS ele perde a referência do 100%. Não é definitivo, tá? Então, no caso, algumas montadoras, elas indicam que você faça o que a gente chama de equalização de célula caseira. Que seria o quê? Você fazer uma carga de... Como que é o termo mesmo que eles usam? Uma carga profunda, né? E lenta. Exatamente para que todas as células subam até o seu máximo de forma equilibrada, tá? Então ali você vai drenar a sua bateria, não importa qual seja, o ideal até que seja em uso, talvez, mas você chegue em casa e em geral o pessoal chegando em casa com a bateria mais baixa acaba ligando o ar-condicionado ou ar quente para dar uma drenada, entendeu? Até o carro desligar e depois coloca para carregar no carregador de emergência, o carregador portátil, que em teoria ele vai ser o mais lento, né? Com a corrente mais baixa. E ali deixa carregar por um dia, tranquilamente, até o seu 100%, onde
o BMS vai gravar novamente qual é o 100% das células e inclusive elas vão subir devagarzinho até o seu máximo e todas vão ficar equilibradas. É igual quando você joga uma quantidade de água de uma jarra para um copo. Se você jogar muito, o copo vai dar aquela transbordadinha e no final vai ficar um pouquinho para fora. Se você chega devagarzinho, aí você consegue chegar até aquele fiozinho lá da borda e pronto. Então, não é indicado você fazer isso sempre, porque você vai trazer uma degradação acelerada para a célula, que também não é nada absurdo, mas ok, simplesmente acelera. Mas, no caso, para o BMS é bom fazer de vez em quando, tá? Uma vez por mês, dependendo do seu carro, se o manual do carro pedir, você faz dessa forma, no carregador mais lento possível e a carga mais profunda possível, tá? Ah, então, poxa, é complicado ter carro elétrico, né? Fala assim, gente, vamos ser bem sinceros. Quem já deixou faltar gasolina ou etanol, que seja combustível, num carro a combustão, sabe que isso também não é muito legal, né? Então, vamos ser justos. Eu já queimei bomba de combustível por falta de combustível. E se vocês não sabem, por que que ela queima? Porque ela fica imersa em um líquido que serve inclusive para resfriá-la. Então, a tendência dela superaquecer quando o líquido ou combustível estiver muito baixo é muito grande. Inclusive, você está impondo um trabalho a ela para chupar aquele combustível do tanque, que não vai ter. Ela vai cada vez mais fazer força para puxar aquilo que não tem e ainda não vai ter o líquido para resfriar. Então, se você for pensar, a analogia pode ser um pouco semelhante. Talvez o funcionamento não seja o mesmo, mas o resultado caminha para os mesmos. A diferença é que a bomba do combustível basta uma vez para queimar. As células da bateria de alta tensão, com certeza elas vão ser muito mais amigas com você. Não vai ser na primeira, nem na segunda, nem na terceira vez que vai acontecer. O máximo que vai acontecer é talvez o seu carro gerar um erro e aí você ter que levar até uma concessionária para apagar esse erro do computador do carro, tá bom? Então, fica essa minha dica aí para vocês, tá? Para quem está começando a vida de carro elétrico e para aqueles que já têm um tempo de experiência, que evitem zerar a sua bateria, tá bom? Valeu, galera, um abraço e até mais.